Tudo bem? Sejam muito bem-vindos nas nossas lives de aquecimento e hoje eu vou falar como gabaritar nas provas de concursos públicos. Eu sei que a grande maioria quer gabaritar, quer acertar todas as questões, mas não existe uma fórmula mágica para você gabaritar nas provas de concursos. Eu posso te passar aqui algumas estratégias que te ajudarão a ser aprovado em concurso público. Eu separei aqui umas estratégias, como eu já falei, e você pode anotar, anota que isso daqui vai te ajudar muito. Como eu falei, todo mundo quer gabaritar, mas nem todo mundo consegue. Eu acredito que a banca FGV, que é uma das bancas mais difíceis de concursos públicos, ela é uma banca que dificilmente os candidatos conseguem gabaritar. Mas existem bancas que não têm um nível tão alto de dificuldade que tem muito candidato que consegue gabaritar. Mais importante é você fazer o seu melhor. Está estudando? Dê o seu melhor. Para quando você chegar lá na prova, você acertar o máximo de questões e conseguir o seu objetivo principal, que é ser aprovado em concurso público. Então, primeiramente, é planejar o seu estudo. Você precisa ter um planejamento básico de estudo. Você precisa ter um direcionamento do que você vai fazer, do que você vai estudar. Então, é muito importante o planejamento. Faça resumos e anotações. Eu sempre venho falando sobre isso, é até algo assim repetitivo. Resumo, revisão, anotação, estudo ativo. É importante estudar de forma ativa, sempre fazendo aquele esforço cognitivo para você memorizar. Resolva questões anteriores. Eu acredito que essa parte aqui é crucial. Quanto mais questões você responder, mais você vai se familiarizar com as questões de concursos públicos, mais você vai ficar expert em responder questões. Então essa parte aqui ela é crucial. Responda provas anteriores. Isso daí vai ajudar a você a se familiarizar tanto com a banca que está realizando a prova, como com as questões. As questões, elas se repetem muito. Você vai perceber que a banca, por exemplo, a banca IBFC, a banca FCC, a banca CESP-Sebrasp, você vai sempre perceber que existem questões parecidas. Às vezes eles mudam alguns detalhes, porque são bancas diferentes, mas muitas vezes são os mesmos assuntos. Às vezes eles pegam uma legislação, é o mesmo artigo. Então, é muito importante você resolver questões de provas anteriores. Aí entra aquela parte que também eu sempre falo, metas de questões diárias. Responda questões todos os dias. Quando eu estava estudando, 2014, 2015 mais ou menos, que foi o ano que eu passei concurso, eu estava numa média de questões por dia, assim, mais de 50 questões eu estava respondendo, sabe? Eu estava com tanta vontade de estudar, com tanta vontade de passar, eu estava respondendo muitas questões, mas cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem ali aquela quantidade de questões que consegue responder por dia. Então analisa quantas questões você consegue responder por dia. Eu falei 50, era 50 para cima, mas você não precisa responder 50. Se você responder 10 e conseguir entender, e daqui uma semana você responder de novo e você acertar, é porque você está ok, que você aprendeu o que você respondeu. Eu sempre fazia isso também. Pegava as questões, depois de uma semana, 2 semanas, eu voltava lá, principalmente naquelas questões que eu errava, eu respondia de novo. Se eu errasse de novo, aí eu pensava logo assim, se essa questão vir na prova, eu vou errar. Então eu preciso memorizar essa questão. Às vezes era alguma coisa de legislação, alguma coisa de um teórico, falou tal coisa e eu não lembrava. Então é muito importante você fazer isso. Pega as questões, respondo questões todos os dias. Ok, responde as questões. Errou ou achou uma questão assim, muito difícil, marca. Na próxima semana, vai lá, responde novamente, observa se você vai errar. Se errou, segura essa questão novamente, espera mais uma semana, na próxima semana responde novamente e anota. Anota, porque aí você já percebeu que você está com dificuldade nesse assunto. E aí você já percebeu também que você precisa dar um pouco mais de atenção para esse assunto que você está errando. Então, essa análise que você faz, né, respondeu a primeira semana, respondeu a segunda, isso é muito importante. Porque lá na prova, eles podem cobrar
uma questão parecida. E aí, se você errou no teste, tentou 3 vezes, 4 vezes a mesma questão e errou, é provável que lá na prova você erre novamente. Então, faz isso, anota as questões que você está errando e dá uma atenção especial. Além de responder questões, você também vai simular o dia da prova. Faça simulados, pode cronometrar o seu tempo também, coloca lá o tempo que você vai responder. Depois faz uma análise de quantas questões você acertou, de quantas questões você errou, quais são os assuntos que você está indo muito mal, que você precisa melhorar. Isso é muito importante também, essa questão aqui da simulação. Você pegar a prova, cronometrar o tempo que você vai fazer, você identificar quais são os assuntos que você precisa melhorar. Isso vai te ajudar muito lá na frente. Isso vai te ajudar muito para o dia da sua prova, a simulação. E mantenha, eu já até falei sobre isso, mantenha a sua saúde física e mental. É muito importante você ter esse cuidado com a sua saúde. Você só vai conseguir se concentrar, você só vai conseguir estudar se você estiver bem. Se você estiver passando por algum problema, você tem que primeiro resolver o seu problema, para depois você começar a estudar. Teve uma situação que aconteceu comigo em 2016 para 2017. 2017, melhor dizendo. Estava muito animada, queria fazer o concurso do INSS e eu disse, eu vou me dedicar, vou estudar bastante. Eu já tinha passado no outro concurso, estava esperando ser chamada e fui chamada em 2017. Passei em 2015 e fui chamada em 2017. E aí, um problema na família, 2 pessoas ficaram doentes com CA e, sabe, meus planos assim foram por água abaixo. Não consegui estudar, não conseguia me concentrar porque foi um problema muito sério. E eu vi, aí a gente percebe, né, que os nossos planos estão nas mãos de Deus. Às vezes a gente faz planos, mas nem sempre sai da forma como nós queremos. Mas enfim, gente, se planeje, espero que dê certo. Se tá com algum problema, primeiro resolve aquele problema. É muito difícil quando você está passando por algum problema na sua vida, na sua família, ou uma pessoa próxima, e você tentar ali, né, ficar estudando, mas sempre pensando naqueles problemas. Muito importante primeiro resolver aquela situação para depois começar a estudar. Às vezes eu também recebo mensagem de colegas que até querem estudar, mas perderam um ente querido, ainda não estão conseguindo ainda se dedicar. Para tudo tem o seu tempo, né? Se você tem que viver um luto, viva seu luto. Se você tem que ter um momento para descansar, descanse, tire aquele momento para descansar. Tudo tem o seu tempo, mas não desista, tá? Não desista. Essa caminhada de concurso público, ela é uma caminhada assim muito dura, ela é uma caminhada dolorida, dói muitas vezes. Ainda mais quando nós já estamos formados há muito tempo, como foi o meu caso naquela época, eu já estava formada, queria muito trabalhar, ainda não estava trabalhando, e às vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. E tudo tem o seu tempo, e você precisa fazer a sua parte, se dedicar, priorizar, investir em materiais de estudo, colocar isso como uma prioridade na sua vida. Eu sei que quando nós colocamos como prioridade, as coisas acontecem, tá? Se não é prioridade, você vai dizer, depois eu faço, e aí você vai deixando para depois. Mas quando você coloca que o estudo é uma prioridade na sua vida, aí tudo muda. E quanto mais você estudar, mais você vai se aproximar da sua aprovação. Quanto mais você ficar deixando para depois eu faço, depois eu estudo, agora não dá, aí mais distante a sua aprovação vai ficar, bem mais distante. Por isso que é importante você se decidir agora. Eu acredito que eu nunca vi tanto edital aberto com vagas para assistentes sociais. Esse é o momento de você mudar a sua vida. E estude técnicas de resoluções de questões, aprenda estratégias de como resolver questões. Eu sempre venho falando dessas estratégias. Olha lá o comando da questão. Qual é o comando da questão? Eu repito isso muito nas minhas aulas. Porque não é só você pegar as questões e começar a responder. Você precisa ter as técnicas, você precisa saber responder as questões. Isso aqui é fundamental. E gerencie o seu tempo durante a prova. Chegou lá no momento da prova, você precisa tirar uma nota muito boa, você precisa também gerenciar o seu tempo. Abre a prova, dá uma olhada rápida na prova, verifica o que você vai responder primeiro. Tem alguns
alguns estudiosos que eles falam para a gente primeiro responder a nossa parte específica e depois responder as outras disciplinas, mas isso vai de cada pessoa. Eu já tentei fazer isso nas provas. Eu não sei se por conta do nervosismo ainda tem isso, mas na época que eu fiz eu não gostei muito. Eu prefiro ir lá desde o início e respondendo. Já tentei fazer isso, mas eu prefiro ir lá desde o início, né? Começa ali por língua portuguesa e aí já fica no final a parte específica. E ainda tem essa parte, gente, essa questão aqui da saúde física e mental. Todo mundo quer gabaritar nas provas, todo mundo quer tirar uma nota boa. E isso vai depender muito do seu emocional, como é que você vai estar no momento da sua prova. Você tem que estar sereno, você tem que estar bem. Se você estiver muito ansiosa, isso vai atrapalhar. Eu já tive esse sentimento de ansiedade no momento de prova que eu fui fazer e me dei muito mal. Então você precisa ter esse equilíbrio, é um equilíbrio que você precisa ter, um equilíbrio emocional, de você chegar lá na prova, sabe, respirar fundo, ir com aquele pensamento positivo de que vai dar certo. Fez a leitura da questão, sentiu dificuldade, aí passa para a próxima questão, deixa aquela questão lá quietinha. No momento de passar lá para aquele gabarito, né, que a gente gabarito, faz com calma, sem pressa, para não errar. Então, tudo é o nosso controle emocional, nosso equilíbrio emocional, ok? E aí, mantenha calma, mantenha confiança. Como eu já falei, nada para você que ficou comigo nessa nossas estratégias de como gabaritar nas provas de concursos públicos. A gente se encontra no nossa próxima live de aquecimento. Até mais. Tchau.